mas não abram mão, sabe? Busquem seguir fielmente aquelas tarefas, tudo que a gente propõe lá, porque vai trazer resultado. A ideia é a gente conseguir não fazer você se adaptar ao método, mas o método se adaptar aos seus horários, à sua maneira de estudar, claro, seguindo uma linha mestra, né, que tem que seguir aquela receitinha ali das revisões, não pulem, né? Não abram mão da revisão. Então, vocês imaginam só a quantidade de evolução que vai ter daqui para frente se você seguir a receitinha que a gente tem, tá? E se vocês entrarem no nosso site, vai ter lá um link, Nossos Aprovados. E eu acho que vocês vão ficar assustados com a quantidade de alunos que a gente já aprovou nos concursos mais top que tem no Brasil. Então, só para vocês terem ideia, teve PGE São Paulo agora e PGM de Manaus. A gente tem 4 alunos aprovados na segunda fase. É muita coisa. Se vocês pararem para entender que o índice de percentual de aproveitamento nosso é gigantesco comparado com vários outros cursos que tem por aí. E eu não falo isso para... Roberto, tá falando isso para fazer propaganda. Não, não é isso. Mas é principalmente para fazer vocês se ligarem no seguinte. Se eu seguir a metodologia, eu vou ter o mesmo caminho que os meus colegas de curso aqui do Te Ajuda a Passar que estão tendo, né? Então é natural que daqui vão sair vários aprovados. Só que não abram mão de seguir a metodologia, do passo a passo. Vocês já devem estar, né, começando a se cansar, que eu falo muito isso no curso, né? Clareza. Eu estava ontem conversando com o meu coach e ele fez uma analogia muito bacana com as faixas. Sabe, karatê, judô, todas elas têm faixas, né? Faixa amarela, faixa branca, que é o início, faixa vermelha, roxa, marrom, faixa preta. E ele fez uma analogia muito interessante sobre a coisa da faixa, né? Quando eu falei para vocês mais cedo que a gente tem um monte de aluno conquistando vários resultados, são os alunos, Laísa, que já estão comigo há 6 meses, às vezes 1 ano, né? E já estão estudando aí. Então, não se cobrem demais, né? Saibam também, eu acho que o teste de nivelamento, como você bem disse, é um choque de realidade, mas é um choque bom, primeiro, para permitir que você entenda onde você realmente está. Para parar de achar, né? Aquela coisa de, eu acho que eu estudo bem constitucional, eu acho que eu sei muito penal, né? Eu sei muito administrativo. Então, a gente começa a trabalhar com dados concretos, reais, que refletem a preparação de vocês até hoje. E daqui para frente, a preparação vai melhorar. Então, você vai pular para a faixa amarela, depois você vai pegar uma faixa laranja, né? Não dá para querer entrar numa briga e já ser faixa preta, porque tem essa maturação do conhecimento. Mas fiquem tranquilos de que isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Quando a gente tem a clareza de como a gente está e de onde a gente está indo, do que a gente precisa fazer, a gente começa, é uma estrada. Imagina que vocês estão numa estrada. E eu sei que estudar para concurso é uma estrada meio escura, né? Meio iluminada. A gente não sabe nem quando, né? E nem de que maneira. Sabia o quão longe ou quão perto eu tô. Então a gente não sabe dessas coisas. Mas quando você começa a caminhar e você começa a pegar aquela lanterninha aí, iluminando 20 metros, 50 metros, 100 metros, aí liga o farol, o negócio começa a clarear. Então, é fundamental que vocês sempre fiquem, peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Qual é o motivo dessa atividade? Quantos percentuais eu acertei nesse assunto? É um assunto que eu preciso voltar com mais cuidado? É um assunto que eu preciso entender se o material está ou não suficiente? Vocês percebem que vocês vão começar a funcionar em outra frequência? Falando dos nossos, o que eu posso falar para vocês é isso. Tenham muita consciência das etapas e de cada passo a passo do método. Busquem trazer isso para o seu dia a dia de estudo, né? Porque quando você está fazendo as coisas com clareza, sabe por que está fazendo, como está fazendo, quando vai fazer, nossa, isso traz uma segurança muito grande no que a gente está fazendo. A estratégia, né, galera? Concurso público é estratégia, não é quem sabe mais. É quem acerta mais. Não se confundam nunca quanto a isso. O problema é você saber o que mais cai e, claro, casar com o que você menos sabe. E o que mais cai, o que você mais sabe, opa, você está no rumo certo, você está num excelente caminho. Mas, às vezes, o aluno não tem a clareza de entender, o que é que mais cai, o que é mais importante, e 2, aonde eu estou nesses assuntos, nessas disciplinas, percebe? E aí tá a mágica, né? Aí tá a estratégia. Não é sair lendo tudo que passa pela frente e nem dando importância igual para tudo, porque nem tudo tem a mesma importância. Então, estratégia de estudo, direcionamento, é o que vai botar vocês na frente da concorrência. Entender isso cada vez mais, para que isso fique cada vez mais claro, vai fazer uma grande diferença. Vai estudar um assunto, você tem que estar com sua cabeça naquele assunto. Você não pode estar pensando no assunto que você tem que estudar amanhã ou no assunto que você estudou ontem. Porque senão o que acontece é a quebra do contexto.
Vai quebrar teu raciocínio. E com isso você fica o quê? Só com retalhos de uma coxa que na hora que chegar na prova você não consegue juntar aquilo ali. Porque é bem comum, de novo, né? Eu vejo vocês vindo de outras orientações e tal, e assim, por que a gente não usa, né? E não gosta dessa coisa de você parar 1 hora para estudar a lei seca de um assunto, 1 hora para ver videoaula de uma outra disciplina e depois fazer questões da disciplina que você estudou no dia anterior? Porque olha só, pensa comigo. Quando a gente muda de uma matéria para outra, e às vezes mesmo de um assunto para outro dentro da mesma matéria, você está quebrando o quê? A sua linha de raciocínio. Concordo? Se a gente for fazer uma analogia com a teoria do acúmulo do conhecimento, é mais ou menos o seguinte. Vocês já foram no cinema, entraram para ver meia hora de um filme em uma sala, aí no meio do começo da primeira parte do filme, você sai daquela sala, vai para uma outra sala e começa a pegar da metade para a primeira, segunda metade de um outro filme e depois, antes de terminar o segundo filme, na segunda sala, isso no espaço de 3, 4 horas de uma jornada de estudo, você sai da segunda sala e vai para uma terceira sala para terminar de ver o fim do filme que você não começou a ver naquela manhã, naquela tarde. Como é que vocês sairiam do cinema depois de fazer essa jornada por 3 filmes diferentes, sendo que você pega o início de um, o meio de outro, o final de um terceiro filme? Vocês iam entender alguma coisa dos 3? Então, veja só, isso chama quebra de contexto. Quando você quebra o contexto de alguma coisa que você está fazendo, você perde a linha de raciocínio. Vocês concordam comigo? Que se você entrasse para um filme, depois saísse daquela sala, fosse para uma outra sala no mesmo dia, num outro filme, depois sai e vai para uma outra sala, cara, você não entende nada. Não tem como entender nada. E aí você está tratando de penal, empresarial, e depois vai fazer questão de constitucional? Como que é possível aprender? Não tem como. É por isso que no método eu peço para vocês, observem o mínimo de 4 horas para uma matéria nível 2, porque já é uma matéria que você já estudou, que você já tem um certo domínio, ainda não está no ponto da aprovação, mas você já vem bem nela. E para as matérias nível 1, vocês têm que fazer 8 horas. Por quê? Para dar tempo de você percorrer todos os passos do passo a passo, estudar, marcar, fazer questões, começar pela revisão, né? Claro, fazer questões, caderno de uso, por aí vai. Porque aí sim você está vendo um filme, né? Aí sim você está concentrado em uma única coisa. Não existe material perfeito. Existe um estudo bem feito. Então não fique se apegando. Ah, Alberto, eu tenho um material aqui do meu curso. Como é que você vai lembrar se o material está sendo suficiente ou não? Vocês lembram do termômetro? Qual o termômetro para saber se o material está adequado ou não para o meu concurso? Se está acertando as questões, né? Assim, passa coisa assim do dia a dia, assim, alguma coisa do diário, né? Ou então, tipo, Coisas às para vezes fazer. esporte, né? Coisas para fazer no dia, ou então para fazer no dia anterior. Os jogos da Copa, né? Você falou esporte. Também esporte também, né? Aí é que vem as coisas, né? A gente fica naquela, né? E pensa um olho às vezes tem aquele pensamento, olho na jurisprudência, aí acaba pensando em outra coisa. Aí é aquelas interferências, né? Que acaba que a gente tenta manter o foco, assim, né? Mas... Posso dar uma dica para você? Vem. Posso dar uma dica para você? Fica com um Pode. caderninho, uma agenda do teu lado, na hora que você estiver estudando. E tudo que vier na sua mente, do tipo, eu tenho que fazer isso, eu queria ver tal coisa, eu esqueci de fazer não sei o quê, anota. Põe para fora. O que é que eu quero? Que você ponha para fora. Porque é aquela coisa, se você está tentando estudar, mas está pensando em outras coisas, você não está estudando. Na verdade, o que você está fazendo é jogando seu tempo fora. Vocês concordam comigo? Que se você está tentando fazer algo, mas sua cabeça não está naquilo ali que você está se propondo a fazer, é como se você não estivesse fazendo. Então, você está sentado pensando em outra coisa, e eu sei que isso não é... Você falou isso, leu 1, leu 2, já no terceiro ou quarto que você disse que começa a sentir isso. Normalmente, isso é fadiga. Fadiga mental, né? Então, significa dizer, você primeiro, número 1, começa a identificar em que ponto do horário dos seus estudos, da sua jornada, na terceira hora, na quarta hora, está acontecendo demais. Opa, talvez seja o momento de eu dar uma pausa. Talvez seja o momento de você, enfim, depender da sua rotina, né? Academia, sei lá, espairecer um pouco, relaxar um pouco, sentar um pouquinho ali, deitar, dar uma diminuída na frequência. Gente, a nossa mente é uma máquina. É igual um motor de carro. Se você acelerar demais, uma hora ele vai dar PT. Então,
esse autoconhecimento de quando você começar a entender, opa, já não estou mais rendendo, você começa a adotar estratégias para dar aquela pausa para depois retornar. E uma das boas práticas de você fazer isso é você anotar no papel o que está criando, ou melhor, o que está te desfocando, né? O que está tirando a sua concentração. Porque naquele momento que você tira da cabeça e põe no papel, o que vai acontecer? Você está liberando a sua mente daquele pensamento para o estudo. Então não é que é ruim, mas eu acho que vocês têm que caminhar no sentido de entender se é o momento para você usar dessa estratégia de estudo. Eu acho que o curso presencial ele vai muito na linha da videoaula. Toma muito tempo, né? Ah, Roberto, mas eu quero experimentar. Cara, se você pudesse se inscrever num curso desse para fazer uma matéria, né? Eu acho que você, com um mês, falaria assim para mim, Roberto, aquele curso deve ser muito bom, não estou dizendo que o curso não seja bom, muito pelo contrário, né? Eu acho que a formação básica do nosso conhecimento tem que passar pelo professor, mas você ia ver que você vai render muito mais estudando em casa. Se é o teu momento para... Ah, Roberto, eu estou começando do zero, eu tenho tempo suficiente, eu não tenho pressa para passar, eu quero fazer o cursinho, vai lá e faz. Não tem problema nenhum, não estou dizendo que é errado. Mas normalmente o que eu escuto é, Roberto, eu quero passar logo. Então, gente, não combina. Quer passar logo? Não faz videoaula, não faz cursinho. Estuda pelo método, senta e lê. Porque é dessa maneira que você vai avançar muito mais rápido, né? Sem falar que a aula é bacana, mas tem deslocamento, aí ainda tem colega do lado que fala, conversa, às vezes você fica ali devaneando, né? E dá uma... E aí 5 horas de aula, e quando é que revisa, quando é que faz questão, não faz, isso tudo tem que fazer, não tem como, né? Não dá para você querer ganhar as Olimpíadas nadando e não nadar todos os dias. Eles não vão conseguir passar numa prova que tem que marcar um monte de xizinho se você não marcar xizinho todos os dias. Não existe esse negócio de, professor, eu quero fazer as questões no final da semana. E aí eu começo a fazer as questões dos assuntos da semana inteira. Vou deixar fazer as questões quando sair o edital. Não, vocês têm que treinar todo dia, tá? Por isso que no passo a passo eu peço, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Para você ir condicionando o seu corpo para resolver questão, para você condicionando o seu corpo a entender sua banca, a você entender quais são as pegadinhas, porque a hora de errar é agora, galera. Você não quer esperar a sua prova chegar para você errar. Eu acho que isso é tão pessoal, cara. Tem aquela técnica, né, Pomodoro, o pessoal fala 50 minutos com 10 de descanso. Eu, sinceramente, eu não sei até que ponto você deve ser obrigado a parar se você está concentrado. Pronto. Isso chama estado de fluxo, ou estado de flow. É quando a nossa mente está tão absorvida por uma atividade que a gente está desenvolvendo que a gente perde noção do tempo. E aquilo ali absorve toda a nosso foco, nossa concentração. Então, se você está no estado de flow, não faz sentido, do meu ponto de vista, tá? Mas tá tudo bem quem faz 50, 10, né? Que tem várias técnicas aí. Mas no meu ponto de vista, não faz sentido você colocar um reloginho, aí você tá no meio do estado do flow, né? Totalmente ali produzindo, tá absorvendo tudo, nossa, fazendo questão, tá. Aí apita o relógio, 50 minutos, tira 10 de descanso. Por que você vai tirar 10 de descanso agora? Se você tá rendendo, você vai interromper o rendimento, eu não sei qual é o seu tempo ideal para pausa. Você só vai descobrir quando você começar a perguntar. Quando é que você começa a se desconcentrar? Tá com quanto tempo? Opa, tá com 1h30. Então já sei que 1h, 1h20 é o horário ali de eu fazer uma pausa. De quanto tempo? 10 minutos? 15 minutos? Vai ter gente que vai ficar meia hora e tá tudo bem. Vai ter gente que vai precisar de 5 só. Depende muito de cada um de vocês.